Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui eu vou fazer a continuação então da parte 1, né? Parte 1 que vai ficar aí rodando para quem não viu. Mas claro, você pode ver a parte 2 primeiro, não tem problema, pode ver como você quiser os vídeos, né? E se você ainda não conhece o meu canal aqui, né? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Investimento Inteligente. Por favor, se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos, então se você se inscrever no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Então, dando continuidade aqui à série aí de vídeos como encontrar ações baratas, né? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E lembrando aí alguns avisos importantes que eu já fiz no vídeo 1, mas se você está começando a assistir pelo vídeo 2, também vou deixar aqui esses avisos, é muito importante. Esses indicadores aqui que eu estou comentando, indicadores fundamentalistas, eles jamais podem ser lidos e interpretados de maneira isolada, né? Eles devem ser lidos em conjunto e servem apenas como um filtro, porque para decidir aí em qual empresa que a gente deve investir, a gente deve estudar a fundo a companhia e o setor no qual ela está inserido, e isso a gente faz através dos resultados e das informações divulgadas pela companhia no site de relações com investidores da empresa, né, no RI da empresa. Guilherme, como eu faço para encontrar esse site, essas informações? Basta digitar no Google aí o nome da empresa mais RI. Então, por exemplo, se você quer encontrar aí informações oficiais, né, do Banco do Brasil, você pode colocar no Google simplesmente Banco do Brasil RI. Se você digitar isso, o primeiro link que vai aparecer vai ser o de site de relações com investidores do Banco do Brasil, e isso serve para qualquer empresa, é muito fácil de encontrar. E claro, aqui no canal, né, como eu sempre mostro, todas as informações que eu trago aí das empresas, assim, quando eu vou comentar resultados, né, divulgados pela empresa, eu pego esses resultados diretamente do site de RI da empresa, né, para trazer para vocês aqui nos vídeos, porque é a fonte mais confiável. Claro que a gente utiliza outros sites para fazer filtros de indicadores, como Status Invest, como Fundamentos, e existem vários outros sites, né? Mas para estudar a fundo a companhia, para que possamos tomar a melhor decisão, o ideal é ir atrás do site de RI da empresa. Beleza, pessoal? Então esses são alguns avisos importantes e vamos comentar mais alguns indicadores fundamentalistas, começando pelo ROIC. O ROIC, que na verdade é um indicador aí que mostra o retorno sobre o capital investido. A companhia realiza suas atividades e seus resultados com o capital de terceiros também, né? Então, no ROI, né, a gente vai ver aí o retorno sobre o patrimônio da companhia, mas no ROI que a gente vai ver, né, a capacidade da companhia de gerar resultados com o capital de terceiros, porque a companhia ela não executa suas atividades apenas com recursos próprios, né? Não, as companhias executam também com capital de terceiros. E claro, isso tem que ser cruzado então com outros indicadores também, mas eu considero como bom aí um ROIC entre 10 e 15% já é bom. Acima de 10% é bom, acima de 15% excelente, né? Então, se tiver acima de 10% aí, eu já considero um bom indicador. O indicador de margem bruta já é um indicador aí que foca na rentabilidade da companhia, né? Então, o indicador de margem bruta ele vai dizer quanto a empresa tem de lucro após dedução de impostos, custos dos produtos vendidos, entre outras despesas aí que são normais na atividade da companhia, né? Então, é isso que o indicador de margem bruta vai demonstrar, né? E o que é um patamar aceitável? Bom, esses indicadores de margem eles dependem muito do setor no qual a companhia está inserido. Então, por exemplo, uma empresa aí de combustíveis, biocombustíveis, então vamos usar como exemplos aqui a Vibra Energia, a Raízen, empresas dessa natureza que atuam nesse setor. Esse setor, por natureza, ele tem margens muito baixas. Então você vai ver empresas aí boas, porque eu considero, por exemplo, a Vibra Energia uma boa empresa, já fiz vídeo sobre ela aqui no canal, mas as margens dela são muito baixas, né? São ali, giram em torno de 1, 2%, né? E essas margens não vão aumentar, porque ela atua num setor de combustíveis, então essas são margens já boas para aquele setor. Então, se você vai investir num setor, por exemplo, como de combustíveis, aí, né, de empresas que atuam nesse setor, você tem que saber disso, né, que essas margens são baixas pelo setor no qual ela está inserido, né? Agora, se você vai ver, por exemplo, aí o setor bancário costuma ter margens maiores, né? Setor de energia elétrica costuma ter margens maiores. Então, eu considero aí bom, né,
esses setores aí que têm margens maiores, né? Considero bons esses setores e considero que margem bruta acima de 20% já é uma boa margem bruta, né? Então, se a empresa, pós dedução de impostos, custos de produtos vendidos, né, entre outras despesas, ainda tem uma margem aí de 20%, então eu já considero um bom indicador. Já o indicador da margem líquida, né, ele também vai focar na rentabilidade da companhia, mas o seu resultado aí vai ser a razão entre lucro líquido e receita líquida após dedução de tributos. Então, margem líquida aí basicamente vai ser quanto que sobra para a empresa, né, depois das vendas que ela consegue executar, enfim, dos serviços que ela presta, né? Então, a margem líquida aí, ela também depende muito do setor, como eu falei, já dei exemplos aí na margem bruta, a mesma coisa se aplica à margem líquida, né? E o patamar aceitável, então, depende muito, mas eu gosto mais daqueles setores nos quais as empresas conseguem ter uma margem líquida aí acima de 15%. Acredito que uma margem líquida acima de 10% já seja boa, né? Mas acima de 15% acredito que já esteja aí excelente, né? E quem já conhece aqui o meu canal, né, no YouTube, sabe que eu gosto de investir em empresas aí que tenham uma boa geração de caixa, né, que atuem em setores resilientes como bancos, energia elétrica, saneamento, né? E muito por conta disso, então, eu gosto de ver o dividend yield, mas lembrando que também existe o yield on cost, ou seja, dependendo do quanto que é o seu preço médio aí, do quanto você pagou pelas ações, né, o seu dividendo, seu percentual aí de dividendos vai ser diferente de outro investidor, né? Então, por isso que preço importa, sim, importa muito, é algo muito importante, né? O dividend yield é bom de a gente olhar, mas nunca investir apenas por conta do dividend yield que está aparecendo na tela, né? Basicamente o dividend yield aí é o rendimento de dividendos, né? Quanto que a empresa pagou de proventos aos acionistas nos últimos 12 meses, né? Então, se a gente for usar aqui um exemplo, né, hipotético, né, dividendos aí de R$ 1 num determinado ano, nos últimos 12 meses, né, e a ação está cotada a R$ 10, logo o dividend yield dessa empresa nos últimos 12 meses vai ser de 10%, né? Porque ela pagou R$ 1 nos últimos 12 meses e ela está cotada a R$ 10, então essa razão aí que vai dar o dividend yield, né, de 10% e assim por diante. Então é um cálculo muito simples o do dividend yield. Eu considero que empresas aí boas pagadoras de dividendos paguem pelo menos 6% ao ano, né? E na questão do dividend yield é sempre muito importante ver algumas situações que a gente tem que analisar lá mais profundamente no RI da empresa. Por exemplo, se aquela empresa tem lucros não recorrentes, né? Então, vamos supor aí que a empresa venda um dos seus ativos, vamos supor que a empresa venda um imóvel, venda um terreno, venda ou receba uma indenização, né? Tudo isso são lucros não recorrentes. Ela entra no lucro, né? Esse valor entra no lucro, mas ele é não recorrente porque não é da atividade da companhia, não é algo que todo trimestre vai acontecer. Foi algo pontual que aconteceu naquele momento. E como impacta o lucro, não raras vezes esse dividendo, esse valor relativo a essa venda, né, por exemplo, ele vai entrar lá no pagamento aos acionistas. Então, num determinado ano lá a empresa pode pagar 12, 13% de dividendos. Mas a gente precisa ter noção disso, né, de ver esses lucros não recorrentes, porque como isso não vai se repetir toda hora, então ela pode ser que esteja pagando 12% nesse ano, mas pague 2% no próximo ano. Então, por isso que é importante ver aí as questões, né, dos impactos dos lucros não recorrentes, e para isso a gente tem que ir lá no RI da empresa investigar isso, né? E na questão dos dividendos também é sempre importante verificar o histórico da empresa, né? Se aquela distribuição de dividendos não está sendo pontual ou se realmente não. A empresa ela tem um histórico de pagamento de dividendos, ela tem um payout elevado, né? O histórico da companhia mostra que ela gosta de pagar os dividendos, né? Então é isso que a gente tem que verificar o histórico e verificar os não recorrentes para saber se daqui a pouco a gente não está entrando numa empresa aí porque está pagando dividendos de 12%, mas vai ser só agora, né? Ela nunca mais vai repetir isso. Então a gente tem que ter cuidado nisso, né? E uma situação muito importante para a gente ver aí para longo prazo, e principalmente para quem gosta de investir visando dividendos, né? É a questão dos crescimentos aí de receitas e de lucros, né? Porque é sempre importante verificar se ao longo do tempo a empresa cresce, né? As suas receitas e seus lucros. Não adianta nada investir numa empresa
que ela diminui as suas receitas e seus lucros ano após ano, ou que ela esteja estagnada, né? Então, por exemplo, o Itaú. O Itaú é uma companhia já muito grande, gigantesca, né? Então, obviamente, ela vai ter maior dificuldade para crescer as suas receitas e seus lucros, né? Se a gente for comparar o Itaú com um banco médio ou um banco pequeno, né? Porque o Itaú ele já é gigante, para ele crescer 1% ele precisa fazer bastante esforço. E se a gente for verificar assim, mesmo nesse caso, o Itaú consegue crescer aí suas receitas e seus lucros nos últimos 5 anos. A gente verifica ali que o CAGR, né, que é a média anual de crescimento das receitas e dos lucros, mostra aí crescimento de 2% nas receitas e crescimento de 4% nos lucros, o que é bem interessante. Então isso é algo que a gente tem que ver, analisar esse histórico da companhia, né, para ver ela cresce mesmo receitas, lucros, ela paga dividendos, não paga dividendos. Então esse histórico a gente precisa analisar. E como eu estava comentando aqui no primeiro vídeo, né, a Usiminas, por exemplo, ela entrou lá naqueles filtros que eu fiz, né, mas claro, são apenas filtros, como eu falei, para a gente tomar uma decisão de investimento, a gente tem que fazer muito mais que isso, né? E a Usiminas aqui, eu não estou dizendo que não dá para investir na Usiminas, porque eu mesmo invisto em Usiminas, né? Então é algo assim que seria contraditório. Eu tenho Usiminas em carteira, é uma empresa que eu gosto, né? Mas a Usiminas, por exemplo, aqui na margem líquida, ela atualmente tem aí uma margem de 27%, o que é excelente. Mas por muitos anos a Usiminas registrou margem líquida negativa, ou seja, trabalhou no prejuízo. Então quem investe em Usiminas precisa saber disso, precisa saber que ela atua em commodities, que ela atua num setor cíclico, né? Que ela está exposta realmente a altos e baixos, assim, de uma maneira mais frequente do que empresas aí que estejam colocadas em setores mais resilientes, perenes, né? Então, é isso que eu falo, a gente precisa analisar o histórico, né? Para que a gente possa tomar a decisão de investimento, porque a decisão de investimento é pessoal, né? Então algumas pessoas elas estão aí mais sujeitas aí, mais com uma intenção maior de tomar maiores riscos, né? E outras pessoas têm uma intenção de tomar menores riscos. Então esse histórico precisa ser analisado para que a gente possa aí então verificar se a gente está disposto a correr esse risco ou não. Então, e aí, né, no nosso âmbito pessoal, a gente vai decidir se a gente está ou não disposto a esse risco. Então, pessoal, eu coloquei aí, tanto na parte 1 quanto na parte 2, né, do vídeo aí, dos vídeos, né, alguns indicadores que são muito importantes aí, muito interessantes para a gente encontrar ações baratas na bolsa, né? Espero que façam um bom proveito desse material, espero que tenham gostado desses vídeos. Deixem comentários, eu aprendo muito nos comentários com vocês e eu respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos, desejo bons investimentos a todos e até a próxima.